Olá, meu nome é Clara Caetano, eu sou repórter da Rádio MP e nós estamos aqui hoje com o quadro Rádio MP Entrevista com a promotora de justiça de Paracatu, Mariana Duarte Leão. Ela vai contar pra gente sobre o combate à corrupção e à improbidade administrativa em Paracatu, em especial sobre a Operação Templo de Ceres, que ganhou muito destaque porque acabou atingindo vários vereadores da região, não é isso, doutora Mariana? Boa tarde, Clara. Boa tarde, ouvintes. Essa operação, ela é uma operação que abrangeu quase a totalidade da legislatura da época, salvo engano, de 2013 a 2016. Nós já temos 12 condenações de vereadores por improbidade administrativa na primeira instância e uma dessas condenações foi confirmada na segunda instância na última semana. Eu acho que é isso, aliado à sensação de impunidade que normalmente a gente vê na sociedade, que trouxe uma grande repercussão para esse caso. E conta pra gente de onde surgiu, porque são duas fases que a gente teve até hoje da operação, né? Uhum. Como que começou essa primeira fase? Movimentos da sociedade civil aqui de Paracatu, o movimento Mais Paracatu, Observatório Social, dentre outras entidades, procuraram o Ministério Público com denúncias de que alguns vereadores estavam utilizando notas frias, notas que às vezes até continham algum serviço que era verdadeiro, mas que era superfaturado ou que não estava de acordo com a legislação local, e que esses vereadores utilizavam essas notas para reembolsos. Inicialmente, a resolução previa que esse reembolso era de um valor relativamente baixo. A partir do momento que essas fraudes começaram, os vereadores editaram novas resoluções e, ao final, quando a operação foi deflagrada, essa resolução já permitiu o ressarcimento de R$ 8.000 em notas de despesas feitas por eles. E uma das coisas que chamou a atenção logo no início era que quase todos os vereadores utilizavam a totalidade desse valor no ressarcimento. Então, com essas denúncias da sociedade civil, foi feita uma apuração dessas notas e, inicialmente, a gente começou a verificar a fraude na locação de veículo. Na sequência, a gente conseguiu apurar também que essas fraudes existiram na utilização de combustíveis, na manutenção de veículos, inclusive veículos que falsamente eram locados e que também apresentavam notas fiscais de gasolina, de manutenção, né? Como se, eventualmente, o cliente fosse dar a manutenção nesses veículos locados. Despesas com alimentação, despesas com publicidade, papelaria, gráfica, uma série de despesas que no final se revelou falsa. Entendi. E então, a partir dessa primeira fase, que focou mais nessa investigação, na apuração Uhum. das denúncias, foi possível que fossem emitidos, né, os mandados de busca e apreensão, os mandados de prisão preventiva na segunda fase, é isso? Isso, foi feita uma busca e apreensão em algumas residências, escritórios, bem como na sede da Câmara Municipal, em alguns gabinetes de vereadores. Alguns vereadores e outras pessoas que não eram ligadas ao legislativo também foram presas durante um período e teve desdobramento e repercussões tanto na esfera penal quanto na esfera civil no âmbito da improbidade administrativa. E esse ex-vereador que já foi condenado na segunda instância, ele está inelegível por 10 anos, não é mesmo? Isso, ele está inelegível, né? Hoje em dia, a inelegibilidade ela vem com o acórdão da segunda instância de um órgão colegiado, e a gente espera que a tendência agora com esse precedente é que os outros vereadores que foram condenados em primeira instância também sejam condenados na segunda instância. Então, a gente está trabalhando aí com tipos diferentes de responsabilização criminal e tudo Isso. mais. Qual que é esse recado que fica, né? Porque a gente falou, inclusive, dessa impressão de impunidade, que pode ser até um Uhum. incentivo para a prática criminosa e da improbidade. Nesse caso, a gente vê uma resposta diferente para tentar coibir essas práticas, né? Eu acho que a principal lição que fica dessa história é que quando a sociedade civil se une ao Ministério Público, atuando na fiscalização, na cobrança dos vereadores por eles eleitos, né, fica muito mais fácil essa fiscalização e essa responsabilização, porque o Ministério Público gosta muito de atuar na prevenção, mas quando um ilícito é encontrado, é investigado, é muito importante que essa responsabilização ocorra para que fatos como esse se tornem cada dia
dia menos comuns. E nada disso pode ser feito sem o apoio e sem a fiscalização da população. E para a gente colocar em palavras fáceis, até para quem possa se sentir motivado a denunciar, como que funciona essa reposição para os cofres públicos? Essa recomposição é justamente a parte mais difícil. A gente tenta fazer um acordo, é oferecido um acordo para que essas pessoas possam ressarcir o dano ao erário. Alguns fornecedores de notas aceitaram o acordo e já estão, inclusive, pagando, né, reembolsando o erário municipal, mas naqueles casos em que o acordo não é aceito e que a condenação sobrevém, o Ministério Público começa a procurar os bens dessas pessoas para, eventualmente, conseguir ressarcir os cofres públicos. E a gente tem uma estimativa de valores ao longo dessa operação, o que foi apurado de valores desviados? Temos, são milhões de reais, milhões mesmo. De locação, o dano ao erário foi estimado em R$ 1.029.185. De manutenção, o dano ao erário foi de R$ 328.630,18. De combustível, o dano ao erário foi R$ 620.193,13. De gráfico e material escolar, o dano foi de R$ 136.472. De publicidade, R$ 22.700. E de alimentação, R$ 145.638,14. Lembrando que, além de dano ao erário, essas pessoas também são condenadas ao pagamento de uma multa civil, que equivale, às vezes, em até 2 vezes o valor do dano, dentre outras penas, como a perda do cargo, a inelegibilidade, a proibição de contratar com o poder público e receber benefícios creditícios. E em relação a essas multas, como que também acho que é importante a gente colocar aqui tanto a questão da responsabilização quanto da aplicação desse dinheiro, né? Da devolução do que foi desviado e da reparação por esses danos que foram causados. Como que funciona essa aplicação dos valores? Quando a pessoa concorda com o acordo, em alguns casos a gente até faz uma redução dessa multa como uma espécie de prêmio pela pessoa que se arrependeu, ressarciu o erário e resolveu assumir a responsabilidade pelo dano causado, né? Nas hipóteses em que não há acordo, que a pessoa é condenada, o Ministério Público passa também a perseguir o patrimônio dessa pessoa, bens, móveis, imóveis, aplicações, para conseguir ressarcir o cofre público. Nesse caso específico, como o erário foi lesado, o erário municipal, o dano ao erário é revertido ao município de Paracatu, que foi quem foi lesado. Em relação às multas, nas multas existe uma certa discricionariedade. Normalmente elas vão para fundos ou projetos que se revertam em prol da população que foi lesada. E aí existe um trabalho que é feito para discutir como que vai ser a aplicação desse dinheiro em cada caso, né? Exatamente. Exige a necessidade de aprovação ou pelo menos de não desaprovação do Tribunal de Contas. O município de Paracatu também é chamado para se manifestar sobre a destinação desse recurso e sobre as negociações que são feitas em caso de acordo. É uma coisa bem democrática. Em relação ao contexto histórico da cidade, da região, tem algo a se destacar de talvez uma prática já enraizada, já estruturada na região desse tipo de corrupção? Ou foi algo que chamou atenção talvez até por um ineditismo? Existe uma necessidade de combater uma estrutura maior? Ou acredita-se que essa operação específica tenha conseguido, digamos, combater o mal pela raiz? As pessoas comentam que sempre foi assim, que isso já ocorria em outras épocas, né? Mas, assim, sem a denúncia da população, sem a fiscalização da sociedade civil, é difícil que a gente, inclusive, apurar essas coisas. Eu acho que hoje em dia as pessoas são menos tolerantes à corrupção, a esse tipo de crime, esse tipo de fraude, e ao mesmo tempo elas têm mais meios, uma maior proximidade do Ministério Público para poder delatar, para poder denunciar. É uma questão até de própria credibilidade do Ministério Público, que foi aumentando nos últimos anos, né? Em termos históricos, de valores financeiros e de número de pessoas processadas e condenadas, eu acredito que foi a maior operação aqui em Paracatu, de toda a história de Paracatu, né? O maior número de condenados. Lembrando que esses vereadores também foram condenados na primeira instância na esfera criminal. Se essa condenação for confirmada, eles podem, inclusive, cumprir pena privativa de liberdade em função desses crimes, né?
Então, é uma operação que realmente é muito importante. E ela já teve, assim, várias consequências práticas. Hoje em dia não existe mais essa verba, essa indenização de gabinete, e isso poupa milhares de reais para os cofres públicos, para os eleitores, para os cidadãos de Paracatu. Houve uma renovação muito grande de vereadores, o que deixou claro que a população não é conivente com esse tipo de prática e que quer pessoas que procurem o bem, e também incentivou que diversas organizações da sociedade civil tivessem um papel mais ativo na fiscalização, na cobrança, dentre outros trabalhos que a população pode fazer para ajudar na fiscalização dos gastos públicos. E é um papel muito importante da população nessa fiscalização. Você comentou da credibilidade do Ministério Público, que, claro, agrega nesse sentido para as pessoas confiarem e realizarem esse papel cidadão. Mas quais que são os desafios do Ministério Público, das promotorias nesse tipo de caso? A estrutura do Ministério Público é ainda um pouco pequena, né, em face desses desafios. São processos muito volumosos, que envolvem quantias muito grandes, um enorme número de notas. A gente precisa, às vezes, de um conhecimento contábil, técnico. Agora, o mais importante é a gente ter, às vezes, assim, aquela primeira pista, aquele primeiro indício que vai fazer a gente conseguir apurar isso tudo. E quando a população traz essas coisas, já facilita muito o trabalho, né? Facilita demais. O judiciário, em alguns casos, é menos receptivo, em alguns casos é mais. Após o início dessa operação, até a data de hoje, houve uma mudança da lei de improbidade administrativa. Quando essa mudança veio, muitas pessoas, muitos políticos, muitos réus comemoraram, achando que aquilo ali seria um marco, que a partir daí eles teriam talvez uma impunidade ainda maior. E eu acho que esse tipo de condenação, esse tipo de resultado, mostra que mesmo com essas mudanças, o trabalho do Ministério Público não está enfraquecido, pelo contrário, nós estamos contando cada dia com uma maior credibilidade e com cada dia mais apoio da sociedade civil. E fica então um recado do Ministério Público de que não tolera esse tipo de atitude, que vai atrás para poder combater qualquer tipo de corrupção, e também da população, das pessoas que votam, que não vão tolerar isso também, né? Esse recado ficou Sim. nas urnas de que esses vereadores envolvidos nesses escândalos não foram reeleitos. Isso. E fica aqui o meu agradecimento a todos que gastam o tempo livre deles fiscalizando essas despesas dos órgãos públicos, fiscalizando o serviço dos vereadores, dos prefeitos, dos políticos, de todos aqueles que lidam com recursos públicos, né? O Ministério Público é muito grato para o trabalho dessas pessoas que se preocupa com a melhoria do país, com a melhoria da sociedade, com uma sociedade mais justa. Perfeito, eu agradeço a sua disponibilidade, as suas palavras, essa entrevista sensacional, doutora Mariana, para a gente deixar claro para as pessoas, para os cidadãos, o papel deles no combate à corrupção, para tratar de um dinheiro que é público, que é nosso, né? Muito obrigada. Sim, eu que agradeço.